20 horas 40 minutos, programa Talento Universal, hoje com a presença da Daiana Galas, psicóloga, falando bastante, que bacana, gosto disso. Eu sou assim. Bem desinibida. Sim. Não é nervosismo, né? Não, sou um pouquinho tímida Não, às vezes. porque mas... tem gente que fala muito quando fica nervosa, né? É verdade, né? Acaba dando aquele... É uma forma, assim, eu acho que meio de esconder. É um escape, né? É um escape, exatamente. Sim. Então tu não és assim. Não. Quando eu fico com vergonha, uma coisa, eu fico bem tímida e fico quieta, assim. Mas agora tá tudo bem. Uhum. Já tá à vontade? Já. Descontraiu. Mas, então tu tens um programa de rádio semanal, isso? Sim, eu tenho um programa de rádio, todas sextas-feiras, às 16h30, né? Uma web rádio do Grupo Progresso, em Montenegro. E nesse programa de rádio eu chamo vários profissionais, às vezes da psicologia, às vezes de outras áreas, né? Para debater assuntos do cotidiano, né? O nome do meu programa é Cotidiano em Pauta. E, enfim, a gente sempre escolhe uma problemática, um assunto e vai desenvolvendo aquilo sempre com a participação de alguma outra pessoa que também trabalha naquela área. Ou, por exemplo, na última semana a gente falou sobre psicologia e políticas públicas. Então eu chamei uma psicóloga que trabalha mais nessa área de políticas públicas, né, que é no SUS, nos CRAS, para contar um pouquinho como é que é essa realidade, como é que é feito esse trabalho, como é que uma pessoa que às vezes não tem condições de ir num psicólogo particular, né? Às vezes é um pouco caro para a pessoa, às vezes ela não consegue chegar. Como ela pode buscar esse serviço de uma forma mais acessível para ela e como os psicólogos atuam nas comunidades, que não só no atendimento do consultório, né? Uhum. Que isso é uma realidade que hoje em dia está muito presente. As pessoas às vezes acham que tu só vai encontrar o psicólogo lá dentro de uma salinha fechada para fazer aquele trabalho de 1 hora, mas não. O psicólogo está em muitos lugares. O psicólogo está nas escolas, está nos hospitais, nos CAPs, nos CRAS, no SUS. Então, provavelmente qualquer pessoa vai passar pelo menos uma vez na vida por um psicólogo, até mesmo em processos seletivos, na orientação Usam vocacional. muito isso hoje em dia, né? Sim, as Empresas de grande porte, a pessoa... E até as de médio e pequeno porte. Às vezes elas não têm condições de pagar um profissional e de manter um profissional no horário integral dentro da sua empresa, mas trabalham com consultorias, né? Não, mas eu digo assim, hoje em dia, na hora de admitir o funcionário, muitas vezes é passado pelo crivo no psicólogo, sim, né? dentro do processo seletivo, que também eles conseguem, às vezes, através de consultorias, né? Uhum. Para avaliar as vagas, elas têm características. As pessoas às vezes querem, por exemplo, para um cargo gerencial, tu precisa ter características de liderança, tu precisa saber trabalhar em equipe, precisa conseguir motivar os teus colegas. Então, as pessoas acabam procurando esse perfil de profissional. Um profissional líder, um profissional que motive, que saiba trabalhar com qualidade em grupo. Então, muitas vezes, precisa de um psicólogo para avaliar esse tipo de coisa, né? Porque o único profissional que pode fazer avaliações psicológicas é o psicólogo. Nenhum outro pode. Dentro do CRP, né, que é o conselho que rege a nossa profissão, está muito claro. Uhum. E como a única pessoa que pode fazer isso é o psicólogo, ele está em muitos lugares, né? Sim. Muito interessante isso. Já com essas pessoas que tu levaste pro programa, já ficou de ponta com alguém com opiniões inversas? Não, sabe que por enquanto... Mas já pensou, pelo menos? Sim, não, mas por enquanto, assim, tá bem tranquilo, assim, sabe? Eu peguei assuntos mais leves, assim, até... Vou fazer uma pequena propaganda, né? Na próxima sexta-feira vai ter um assunto bem interessante. Vou levar uma advogada criminal e nós vamos falar sobre psicopatia, que vai ser o assunto, por enquanto, mais pesadinho, assim, né? Uhum. Então, para quem gosta desse assunto, para quem tem Pode interesse... fazer propaganda, como é que faz para ouvir na rádio web? Sim, é www.progressoonline.com.br. Vai estar lá no... O Progresso O Progresso Online. Isso. .com.br. Tu acessa lá o portal. É na sexta-feira, às 4h30. Às 16h30. Às 16h30, isso. Uhum. Desculpa. Tu vai lá, acessa o portal e já vai estar lá o programa rolando às 16h30. Mas que bacana. Vamos dar uma palhinha. Sim. Não, é muito, muito, muito legal. Uhum. E, por exemplo, se tu vais pegar uma pessoa que vai falar sobre esse lado criminal da coisa, como é que é feita essa avaliação entre o lado real e certo dessa pessoa e o lado
em que ela se envolveu no crime, isso tem tudo um fundo psicológico ou é, às vezes, a circunstância, o meio que causa isso? É as duas coisas. As duas coisas. Não, nunca vai ser só uma coisa. Ah, é a soma? Tudo é a soma. É. Né? Porque o ser humano, ele é a soma do que ele é com o que ele vive. Né? Então, as pessoas, não só quando elas desenvolvem crimes, mas às vezes até em desenvolver qualquer tipo de sofrimento. Né? Tem pessoas que são mais resilientes. Né? Tem pessoas que sofrem um grande acidente, uma perda na família e ficam muito bem, assim. Tem pessoas que perdem um emprego e já se desesperam e já ficam sem chão. Né? Isso depende muito de cada pessoa, depende de como a pessoa se desenvolveu. A química também da pessoa em si. Sim, depende de como a pessoa se desenvolveu, depende de como ela desde pequena foi encarando as coisas, como ela foi ensinada a ver o mundo. E cada um tem uma predisposição genética também, né? Que não se sabe ainda bem ao certo até onde é que é genético, até onde que é ambiente, isso tudo ainda é estudado porque é muito complexo. O ser humano é muito complexo. Então, tudo vai depender de como a pessoa foi se desenvolvendo ao longo da sua vida para depois ela chegar e encarar os seus problemas, né? E às vezes pessoas que não conseguem encarar de uma forma tão tranquila coisas às vezes que nem são tão graves, né? Precisam de um acompanhamento. Essa história de colocar uma criança de castigo no escuro, isso pode fazer ela ficar, tipo assim, mais facilmente sem chão quando são adultas? Se tu pegar e viver aterrorizando uma criança, com certeza. O terror. Qualquer forma de terror. Qualquer forma de terror, com certeza, ela vai crescer sendo muito insegura, né? E a partir do momento que tu é muito inseguro, tu não consegue desenvolver as tuas atividades como um adulto. Com certeza. Tu vai ter medo de procurar um emprego, tu vai ter medo de fazer uma palestra, tu vai ter medo de coisas básicas, às vezes, porque a tua base não foi uma base segura, como um autor que a gente usa bastante na psicologia, né, o Winnicott, não foi quando tu não teve um desenvolvimento suficientemente bom, né, perfeito não, porque ninguém tem perfeito, Sim. né, mas o suficientemente bom para te desenvolver com saúde, com certeza depois tu vai ter inúmeros problemas, né. Às vezes não são problemas tão aparentes, problemas que tu não consiga seguir a tua vida, mas que te causam pequenos sofrimentos no dia a dia que vão te desgastando. E a partir do momento que tu não vai tentando resolver essas pequenas coisas, pode depois estourar numa coisa grande, né? Vai somando. Vai somando, né? E vai causando sofrimento. E para que tu vai viver sempre causando sofrimento, né?